Me diz uma coisa, você sabia que a numerologia é uma grande aliada na difícil arte do autoconhecimento? E na hora de escolher o nome do seu bebê, você sabia que a escolha do nome pode influenciar diretamente na vida e na personalidade do seu filho? E quem explica pra gente é a numeróloga Sônia Well. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Prazer imenso, viu, recebê-la no programa. É a primeira vez que eu venho aqui com você. Eu estava Fico muito feliz. Ansiosa pela sua participação. São tantas perguntas, principalmente nas nossas redes sociais. As pessoas perguntam, mais o número da minha casa, mais o número disso, se eu faço a numerologia do meu nome, isso funciona? Eu falei, gente, vamos chamar a Sônia, que ela esclarece tudo pra gente. Mas para começar, vamos começar desde o bebê, a importância da escolha do nome certo para os nossos filhos. Você sabe que uma das áreas que eu mais gosto da numerologia é exatamente planejar o nome do bebê. Porque aí você já cria um nome bom, harmonioso. E se você soubesse que o neném acaba sendo, mais tarde, a cara do nome, você ficaria impressionada. Quando eu faço o nome de bebê, eu sempre peço para a pessoa, depois de 2, 3 anos, quando a personalidade estiver bem clara, entrar em contato comigo e me dar um feedback. E a pessoa relata como é que aquelas características aparecem no bebê. Por exemplo, às vezes eu boto um nome de força. Na hora da consulta, o pessoal fala assim, ai, que ótimo, é uma criança, vai ser uma criança forte, vai saber se defender. 3 anos depois ela fala, ai, ele manda na gente, se eu soubesse. Não teria feito assim. É muito interessante. Um nome doce, né? Mas a importância, por exemplo, a escolha do primeiro nome com a soma do sobrenome dos pais. Então, fazendo essa junção, Sônia, o que é importante levar em consideração? Primeiro, a análise do sobrenome do casal e depois, sim, para a escolha do nome da criança, o primeiro nome. Como é feita essa relação? Não. Primeiro, eu peço uma grande lista de primeiros nomes. Eu sempre peço para o pessoal não ter um nome só, né? Então, ela me dá uma lista, eu faço uma triagem. Então, vamos dizer que a pessoa me dê 10 nomes, eu vou selecionar 3 ou 4 que são bons, né? Porque o primeiro nome é super importante, o primeiro nome atua no dia a dia. Então, até mesmo pelo fato da pessoa repetir várias vezes. Exatamente. A pessoa, à medida que ela se vê, por exemplo, como Paulo, né? E as pessoas chamam como Paulo, essa tendência vai sendo reforçada, trazida à tona. Então, essa tendência funciona muito no dia a dia. Então, o primeiro nome eu vou compor com sobrenomes de família. O que é o sobrenome da família? Por exemplo, sobrenome da mãe. Vai trazer a herança da família da mãe. Características em comum com todas as pessoas da família da mãe. E do pai a mesma coisa. Então, aqui a gente vê aquelas características, entende? Por exemplo, uma mãe que tem um senso de família muito forte, o pai, o tio, o avô também, pelo nome traz isso, a criança também vai trazer isso. Então, a gente vê herança e depois a gente vai somar com a soma total, vai analisar a soma total. Então, eu vou pegar os primeiros nomes, vou analisar com os sobrenomes todos e vou chegar na síntese. E essa síntese final é super importante porque ela traz a criança adulta. Então, ela vai trazer a área de trabalho, ela vai trazer, vamos dizer, da pessoa até uns 50 e poucos anos. E aí a data de nascimento também tem que ser planejada, porque a data traz uma espécie de caminho de desenvolvimento, um tipo de aprendizado. Por exemplo, uma pessoa que tem uma data 1, vai ser uma pessoa que vai aprender a ser independente, a se virar, a buscar caminhos novos. De tempos em tempos na vida dela, ela vai fazer isso. Uma pessoa que tem uma data que soma 6, por exemplo, vai ser uma pessoa que vai aprender a lidar com família, vai criar um senso, sabe, dessa relação de família muito forte, vai buscar parceria. Então, a gente vai buscar uma data que combine com o nome, porque aquele último número do nome vai trazer a segunda metade da vida da pessoa. É a segunda metade, no caso? Exatamente. Olha então, só. assim, em última instância, a gente tem o nome da pessoa, tem as características inatas. Por exemplo, nas vogais, a gente vê a necessidade interna dela, a estrutura interna, o que ela quer, o que ela busca, então, o que ela sente que precisa. Para as pessoas que estão nos assistindo, para entenderem de uma forma muito clara, as vogais têm os números, as consoantes têm outros números, é isso? Exatamente. Então, para você fazer a numerologia do nome de uma pessoa, é somado as vogais e as consoantes. Aí você tem um número. Mas você não vai somar um número de vogais. Entendi. Você vai fazer uma correspondência entre número e letra. Por exemplo, A vale 1, B vale 2, C vale 3. Então, por exemplo, o nome Ana, ela tem 1, A,
e A, 1 mais 1, a gente soma 1 mais 1, 2. 2 é um número simbólico, é um número que vai traduzir características pessoais. 2, por exemplo, é um número de pessoa muito sensível, de pessoa que se coloca na pele do outro, que tem a capacidade de compliciar com a pessoa, sabe, que se dói pelo outro muitas vezes. Sônia, seria possível, por exemplo, o sobrenome dos pais não combina, não dá um número tão positivo? Eu posso compensar com o primeiro nome? Sim. E quando eu faço sempre o conjunto, né? Então, se o nome não é muito legal, às vezes o pai tem 2 sobrenomes, aí eu tento usar o melhor e deixar fora o outro nome. Às vezes eu nem uso o sobrenome da mãe. Mas também os sobrenomes paternos, eles têm influência, mas o mais importante é o primeiro nome e a soma total. Então, se o primeiro nome e a soma total forem bons, tá tudo certo. Você poderia nos explicar alguns nomes para a gente entender melhor nesse contexto? Então, por exemplo, eu estava dando exemplo com a Ana. Eu estava falando que as vogais, o número simbólico, o número que mostra características pessoais das vogais, mostra como a pessoa sente o que ela precisa. Aquele 2 que eu falei é um número de muita sensibilidade, de muita delicadeza, de muita ligação com os outros. Nas consoantes só tem uma, né? Que é o N, que vale 5. Então, o 5 é um número simbólico. 5 é um número de pessoa sociável, que gosta de gente, que tem capacidade de adaptação. Aí você junta esse 2 mais o 5, dá 7. E você percebe que essa pessoa é muito ligada nos outros. 7 também é um número de sensibilidade. Então, esse 2 interno, por exemplo, 2 é uma pessoa mais delicada, mas que é sociável por causa do 5. E a personalidade, o número de ação que vem das consoantes, é o que aparece para os outros. Então, quem conhece a Ana até sabe que é sensível, mas lida muito mais com esse lado sociável, alegre, que gosta de gente, que é o que aparece. E nomes compostos, Sônia? A gente vai somar os 2, né? E a gente vai ver o resultado deles também. Aí é a mesma coisa, né? A principal dica que você pode dar para quem está nos assistindo e está esperando o filho com tanta ansiedade, também ainda não fez a escolha do nome. Quais são nomes que você poderia, assim, sugerir também? Olha só, eu vou falar uma coisa, eu vou dar algumas ideias de nome, mas isso é parcial, porque é só o primeiro nome. Isso, tem que somar com tudo. Sobrenome. Então, o ideal é fazer uma análise que você possa fazer a análise completa. Mas, por exemplo, Paulo, quem quer um filho independente, Paulo é perfeito, que Paulo é aquela pessoa que tem, sabe, um impulso muito grande, é muito independente, gosta de agir rápido, é imediatista, tem que ser do jeito dele. O nome André é o contrário, é aquela pessoa que gosta de família, que é super ligado à família, gosta daqueles almoços que todo mundo vem no domingo, é muito ligado na mãe, é uma pessoa mais calma, mais caseira, mais metódica. Por exemplo, Marcelo é uma pessoa que tem uma certa dificuldade de expressar as emoções internas, mas é uma pessoa que tem um brilho pessoal, tem carisma e tem uma capacidade de concretizar as coisas na vida prática. É uma pessoa que constrói uma base de vida legal. E por aí vai. Então, cada nome vai ter uma série de... Olha, quer ver uma coisa? Luiz, com S... é uma pessoa muito sensível. E o Luiz com Z? E o Luiz com Z é uma pessoa muito sociável. Você mudou uma letra, você mudou tudo. A pessoa com Z, o Luiz com Z, é um cara que tem uma vida super agitada, faz um monte de coisa, sai daqui, corre ali, lida com um monte de gente. E já o outro Luiz é uma pessoa que é mais introspectiva, fica mais no seu mundinho, é muito mais sensível. Como realmente é importante a escolha do nome, não é, Sônia? Eu acho fundamental. É fundamental. Normalmente, quando nós fazemos essa escolha, até mesmo por alguns anos, víamos que os pais escolhiam os nomes pelo modismo, que era o nome da época, o nome mais falado. Hoje não. Olha só quantos mecanismos você tem para escolher o nome certo para o seu filho, que vai influenciar diretamente na personalidade, na sua vida social, no seu trabalho. Então isso é muito importante. A partir do momento que você faça a escolha certa, do nome certo para o seu bebê, não é? Você facilita a vida da criança desde cedo. Sônia, parabéns pelo seu trabalho. Eu posso dizer que eu já venho acompanhando o seu trabalho já há algum tempo. Te admiro muito pelo profissionalismo, pelo seu profissionalismo e por você ser uma grande estudiosa. Você fala com muita propriedade. Você se baseia em cima realmente de estudos dentro da numerologia. Por isso eu tenho que agradecer muito a sua participação. Espero que você retorne muitas vezes aqui ao Ver Mais. Ótimo. Tem eu tô cheia de perguntas. E tem um monte
monte de áreas da numerologia que são interessantes. Obrigada, Sônia, que Deus te abençoe. Nós vamos para um rápido intervalo. Você não saia daí, nós voltamos já.